Olá, alunos do Sensa, aqui é a professora Karina de Geografia. Estou passando para gravar mais uma videoaula para vocês do 7º ano. Espero que vocês estejam bem, estejam estudando, estejam mantendo aí o foco nas apresentações de estudo. E também qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato através da nossa plataforma. Hoje nós iremos falar um pouquinho de dois conteúdos da nossa nova unidade, que é a unidade 8, que é a região Norte e a região Nordeste. Esse conteúdo a gente consegue encontrar nas páginas 218 a 225. E aí a gente começa falando um pouquinho sobre o Norte, né? Então são 7 estados que fazem parte do Norte, tá? Então estão aqui escritos, ó, Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins, tá? Então são esses 7 estados. Em 2018 tinha 18 milhões de habitantes, a esperança de vida era de 62,2 anos, tá? Menor taxa de mortalidade, cerca de 18,2%, tá? A taxa de alfabetização entre as idades de 15 anos ou mais é de 92%, tá? E também o número médio, né, de anos de estudos acaba sendo de 8,9, tá? E o rendimento mensal acaba sendo de 1.661. E aí, existe também na região norte as comunidades ribeirinhas, né, que são localizadas na parte do interior da floresta amazônica. Essas comunidades ribeirinhas são pessoas que vivem da pesca, do extrativismo, né, de pequenas roças, ou seja, são pessoas que necessitam mesmo dessas atividades econômicas, tá? E também existe a população que vive nas cidades. Então, cerca de 75% da população acaba vivendo nas cidades. Existem dois fatores principais. O primeiro, a grande concentração de terras no campo, né, que acaba tendo predomínio das grandes propriedades rurais, e também o fracasso de projetos agropecuários que são voltados para atender pequenos produtores, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho da parte da cidade da região norte. A metade dessa população, né, ela acaba se concentrando em Manaus, porque em Manaus é onde você tem a Zona Franca de Manaus, que é a grande área industrial. Então ela acaba estimulando aí o desenvolvimento econômico da própria região, atrai as indústrias e também acaba atraindo as indústrias de que forma? Através dos incentivos fiscais, da redução, da isenção também de impostos, tá? Então isso acaba sendo bem redutível aí com relação à região norte. Palmas também virou a capital de Tocantins, foi inaugurado em 1989, tá? Através de serviços de bens que acabaram sendo indicados e acabou atraindo aí os moradores dessas cidades. As cidades começaram a enfrentar problemas como outras cidades, né, do Brasil, a questão do serviço de transporte, energia elétrica, água encanada, coleta de lixo, tratamento de esgoto, acabam sendo aí bem deficientes em muitas localidades, tá? Existe grande importância dos rios. Os rios, eles acabam sendo as principais vias de transporte de pessoas e também de mercadorias, tá? Então, muitas comunidades, elas só podem ser alcançadas através de barcos, né? Então, grande parte da localização acaba sendo apenas de barcos. Os rios acabam influenciando também na construção das moradias, na infraestrutura, na cidade, até mesmo na parte das comunidades ribeirinhas, e que você tem casas, escolas que são construídas por estacas, né, que são
madeiras mais altas, palafitas, para evitar que a água venha inundar essas construções, tá? Lembrando que existe o processo de cheia e também o processo de seca, que aí acaba sendo grande referência entre eles, e acaba sendo o grande sustento das comunidades ribeirinhas essa questão dos rios, tá? Lembrando que eles vivem da pesca, né, e de outras atividades, como a agricultura também, e também a questão do extrativismo vegetal, látex, entre outros, tá? Existe também a questão das hidrelétricas, tá? Até mesmo da construção das hidrelétricas. Então, esses rios acabam sendo potencial de geração de energia que acaba sendo favorável à construção dessas usinas hidrelétricas. Porém, existem grandes impactos socioambientais que acabam sendo provocados com essas usinas, né? Algumas resistências ambientalistas com relação aos indígenas, os ribeirinhas, aos movimentos sociais. Uma das grandes discussões foi a usina do Belo Monte, né, que acabou causando grandes impactos. Ela foi inaugurada em 2015 e, como consequência, o que acabou ocorrendo? A água do rio Xingu acabou sendo desviada, né? Então, trechos ficaram secos e as comunidades ribeirinhas acabam dependendo desse rio, né? Principalmente para a pesca. Outras consequências também, as famílias passaram a ser removidas, né? Cerca de 10 mil famílias foram removidas, 4 mil foram deslocadas ou foram realocadas, né, em outro espaço, e 13 terras indígenas saíram, né, acabaram sendo extintas para dar vez à construção das usinas, tá? E também destruíram diversas floras e faunas aí com relação a esse processo também de inundação. Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre a região do Nordeste. Você tem 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, tá? 57 milhões de habitantes em 2018. A esperança de vida é de 72,8 anos. A mortalidade de crianças com menos de 1 ano é de 16,8%. A taxa de alfabetização é de 85,5% e o número médio de estudo é de 2,2%, ou seja, bem baixo, né? Com relação à renda média, é de R$ 1.433. A partir de 1990, as grandes indústrias começaram a se instalar no Nordeste devido ao que? A mão de obra barata, aos incentivos do governo, terrenos a preço mais baixo, então houve redução de impostos, tá? E aí, em 2000, o governo ele começou a investir em obras públicas, construções, né? Ampliações de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos também, tá? Então, os grandes polos industriais a gente pode perceber na Bahia, Pernambuco e Ceará. Existe também a questão dos investimentos com relação ao processo de irrigação, né? Também o desenvolvimento econômico acabou sendo motivado pelos polos industriais, por essas infraestruturas, pela produção agrícola, que vem atraindo bastante mão de obra, tá? Então, a partir de 1990, muitos migrantes nordestinos voltaram para a região. E aí, essa volta nós chamamos de migração de retorno. Com relação ao processo semiárido, né, e o combate à seca, a região, essa sub-região, né, semiárida, ela acaba sendo marcada pelo clima quente e seco, tá? Então, sujeita a períodos prolongados de seco. É uma região que faz parte de projetos especiais de coordenadas, como a SUDENE, né, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que acaba tendo o apoio do governo federal, que ela acaba tendo o objetivo de promover o desenvolvimento econômico
político-cultural do Nordeste e também combater a seca, tá? Em 70 e 80 foram implementados projetos para a construção de estradas, açudes, barragens, tá? E muitos desses projetos acabaram beneficiando apenas um grupo de pequenos produtores, né? Que eram proprietários de terras e estavam ligados aí a esse poder, tá? E em 2000 essa política acabou beneficiando diretamente aos pequenos produtores e às famílias desses produtores, tá? Lembrando que falaremos um pouquinho só para estar finalizando sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Que acaba sendo uma integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste e acaba sendo aí levando água, né, para 12 milhões de habitantes, tá? Cerca de 390 municípios acabam recebendo essa água, principalmente Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Essa transposição do Rio São Francisco acaba fazendo parte do desvio das águas do rio, né, para os afluentes temporários, os canais artificiais. Então, o projeto ele acaba dividindo opiniões. As principais críticas é a perda das áreas produtivas, né, o deslocamento da população, a implantação de canais e reservatórios em lugares que acabam ocorrendo a redução, né, principalmente a redução aquática e também a redução vegetal. A população mais afetada pela seca acaba sendo mais favorável a essa transposição do rio, né, que acaba chegando aí a água, né, e eles acabam acreditando nessa redução desse problema como a falta d'água para o consumo aí de irrigação de plantação, tá? Porém, ainda assim divide bastante opiniões e essa implementação desse projeto, eles pedem para que as pessoas comecem também a preservar o ambiente, né? E também ajudar no processo de poluição, na construção até mesmo dos canais e dos reservatórios, tá bom? Gente, vou deixar duas atividades para vocês das duas páginas de 218 e 222. Bons estudos, boa semana e até a próxima.